Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou então neste vídeo resolver aqui uma questão sobre condutividade térmica, tocando também aqui na lei de Fourier, que é a lei que trata então a taxa temporal de transmissão de calor pelo mecanismo de condução, isto envolvido então na disciplina de Física no 10º ano. O problema é o seguinte: uma habitação tem então 4 moradores, onde cada um gasta em média 15 litros de água quente por dia. Aviso já que as 15 litros não terão qualquer desfecho no problema que eu vou fazer, porque isto era um problema que tinha algumas alíneas, algumas delas não me interessavam para aquilo que eu queria expressar neste vídeo, por isso estes 15 litros e esta primeira informação não nos vai trazer nada. Tudo bem, então na habitação existe uma sala com 4 janelas, isto aqui é importante, quer dizer, temos então 4 janelas cuja área é exatamente igual a 0,80 metros quadrados de área. Temos então 4 janelas, cada uma com esta área, ok? E com vidros simples cuja espessura é exatamente igual a 4 milímetros. Está então a uma temperatura de 22 graus Celsius, enquanto no exterior está então uma temperatura de 14 graus Celsius. Determina então a potência transmitida por condução através das janelas, sabendo para este efeito que no caso do vidro o índice de condutividade térmica é exatamente igual a 0,80 watts por metro Kelvin. Certo? Vamos então perceber o que é que se está aqui a passar, né? Eu gosto sempre de fazer uns esquemas relativamente aos problemas que a gente está a abordar. Temos assim aqui uma janela, vou tentar assim desenhar tanto quanto me é possível, assim a janela, né? Vamos imaginar que isto é assim a nossa janela. Temos então 4, não esquecer, temos 4 janelas, eu apenas vou desenhar uma, ou seja, temos então assim 4 janelas iguais a estas. Tudo bem, o que é que nós sabemos sobre isto? Sabemos que sabemos aqui que a área da superfície da janela, quer dizer, sabemos então que esta área é exatamente igual a 0,80 metros quadrados. Sabemos então que é um vidro simples, mas cuja espessura, quer dizer assim a espessura do vidro, não é? Aqui a espessura, que eu vou designar então como L, é exatamente igual a 4 milímetros, que convém já passar para as unidades do sistema internacional, que são metros, quer dizer, passar milímetros para metros é fácil, basta multiplicar então por 10 elevado a menos 3 e temos já o valor em metros. Tudo bem, o que é que nós sabemos mais? Sabemos que está a uma temperatura de 22 graus, enquanto no exterior está exatamente a uma temperatura de 14 graus. Quer dizer, se eu considerar assim aqui a janela, nós temos que a temperatura assim do lado da janela, mas assim no interior da casa, quer dizer, vou designar assim TI, é exatamente igual a 22 graus. É a temperatura assim da parte da janela, assim, mas no interior, 22 graus. E sabemos que a temperatura assim no exterior da janela, quer dizer, assim do lado de fora, colocar assim aqui TE, é exatamente igual a 14 graus. 14 graus Celsius. Tudo bem, determina então a potência transmitida por condução através das janelas. Quer dizer, lei fundamental da termodinâmica, o calor flui sempre como um rio. E flui sempre, mas sempre da fonte quente para a fonte fria. Quer dizer que o calor vai sair do interior, né, do quarto, para fora, porque flui sempre da fonte quente para a fonte fria. Daí a explicação, por exemplo, no verão, as nossas casas estão assim um pouco mais quentes, porque, quer dizer, o calor entra, né? A parte interior da casa está a uma temperatura menor do que o exterior, e então o calor tem tendência a entrar, daí a aquecer a parte interior das casas. No inverno é exatamente o contrário, quer dizer, como o interior está mais quente do que o exterior, o calor sai. Obviamente que depois a gente temos os diferentes materiais, né, que revestimos as paredes, e quanto melhor ou quanto mais isolador térmico for, quer dizer, menor calor sai, ou o calor sai
demora mais tempo a sair, consoante aquele material que a gente utiliza. Quer dizer, eu vou fazer aqui um pequeno à parte, porque isto do calor é bastante interessante. Eu costumo colocar sempre aos meus alunos esta questão. Nós temos assim um copo, né? Vamos imaginar, temos assim um copo, e temos uma bebida qualquer dentro do copo, e quando a gente mergulha assim um cubo de gelo, vamos imaginar que mergulhamos assim um cubo de gelo na bebida, obviamente que o cubo de gelo está mais frio, né, do que a bebida. O que é que acontece? Será que é o cubo de gelo que transfere frio para a bebida e daí a bebida refresca, ou é o contrário? Já pensaram sobre isto alguma vez? Quando vocês introduzem um cubo de gelo numa bebida, o que é que acontece? Será que é o cubo de gelo que transfere o frio para fora? Não, quer dizer, intuitivamente a gente pensa que sim, né? A gente tem a ideia, a gente mete para lá um cubo de gelo e o cubo de gelo passa ao frio, né? Para a bebida, daí a bebida depois ficar mais frio. Mas não, amigos, é exatamente o contrário. Lei fundamental da termodinâmica, o calor flui sempre, da fonte quente, ou mais quente, para a fonte fria. O que isto quer dizer? Porque é que a vossa bebida vai ficar mais fresca? Ao introduzirem o cubo de gelo na bebida, o cubo de gelo está a uma temperatura inferior à própria bebida. Então, quer dizer, o fluxo do calor vai tomar este sentido, quer dizer, o calor vai ser transferido do líquido para o cubo de gelo. E como o vosso líquido vai perder calor, né, porque está a transferir o calor para uma fonte mais fria, por isso é que baixa a temperatura da bebida. Okay? Vocês, ao introduzirem um cubo de gelo numa bebida, estão a introduzir algo que suga o calor, okay? E não liberta frio para o exterior. Extremamente interessante esta ideia. Vai contra a nossa intuição, né? Nós temos intuição. Mergulhamos o cubo de gelo, aquilo transfere o frio lá para fora. Não, exatamente o contrário. Suga o calor vai da fonte mais quente sempre para a fonte fria. Quer dizer, o calor vai ser transferido para o gelo. E ao ser transferido, o líquido está a perder calor, daí baixar a sua temperatura. E esta troca e este fluxo vai-se dar até que os dois corpos atinjam exatamente o ponto de equilíbrio térmico, ou seja, até que os dois corpos estejam à mesma temperatura. Ok? Pronto, foi assim um pequeno à parte para isto. Agora vamos ver aqui o que é que nos estão a pedir. Determina então a potência transmitida por condução através das janelas. Quer dizer, eles querem saber qual é o fluxo, né? Qual é o fluxo de calor que a janela movimenta da parte interior para a parte exterior. Para trabalhar esta ideia, eu vou então aplicar as leis de Fourier, né? Vou aplicar a lei de Fourier. E o que é que me diz a lei de Fourier? Diz-me o seguinte, ele diz-me que então a taxa temporal de transmissão de energia como forma de calor, que é exatamente este símbolo, é exatamente igual à condutividade térmica, vezes então o índice de condutividade térmica do material, vezes então a área da superfície de contacto, vezes então a diferença de temperatura entre as extremidades da barra, ok? Esta é a diferença da temperatura entre as duas extremidades, neste caso da janela, a dividir então exatamente pela espessura, representamos por L, exatamente neste caso da nossa janela. Relativamente a unidades do sistema internacional, convém sempre saber, quer dizer, índice de condutividade térmica, watt por metro menos 1, né? Se eu vou dizer por, então não digo metro menos 1, é watt por metro Kelvin, mas ao escrever assim todo a multiplicar, como o metro e o Kelvin dividem, né? Então ficam ambos menos 1. Esta área terá que vir então em metros quadrados. Esta variação de temperatura, visto ser uma variação de temperatura, é como vocês quiserem, né? Normalmente a gente designa de Kelvin, mas isto se estiver em graus centígrados, como estão a falar de uma diferença, né? A diferença em graus centígrados ou em Kelvin vai dar ao mesmo, ok?
Mas a unidade é Kelvin, ok? Mas para fazermos esta diferença podemos fazê-la com graus, não há com graus Celsius, não há qualquer problema porque é uma diferença. E esta espessura terá de ser então em metros. Esta taxa então de transmissão de energia, taxa temporal de transmissão de energia sob forma de calor, é dada então por joule por segundo. Quer dizer, eu vou-vos também falar aqui de uma coisa que é isto às vezes não vem assim com este símbolo, ok? Também pode aparecer, muitas vezes nos vossos livros, como calor por ΔT, onde este ΔT é exatamente o intervalo de tempo, quer dizer, isto é uma taxa temporal de transmissão de calor pelo mecanismo de condução. Reparem, é uma taxa temporal, é o calor transferido por unidade de tempo. Tudo bem, mas e o que é que isto tem a ver com a potência? Não é? Esta gente pergunta-me, qual é que é a potência transmitida? Então, quer dizer, a gente sabe que a potência, né, já vem de assuntos anteriores, olhem o que é que vocês têm aqui, isto é uma taxa de transmissão, uma taxa temporal de transmissão de calor. Vocês estivessem atentos aos outros vídeos, né, sabem que a potência é exatamente igual à energia a dividir pelo intervalo de tempo. E podemos então, para este efeito, considerar esta energia que será o tal nosso calor por unidade de tempo. Quer dizer então que esta lei de Fourier pode ser dada, em vez de calor por unidade de tempo, posso então tratar isto como uma potência e dizer então que a potência que me estão a pedir, a tal potência transmitida por condução do calor através das janelas, será exatamente igual ao índice de condutividade térmica do material, vezes então a área, vezes a diferença de temperatura e a dividir então pela espessura. Isto nós temos tudo, não é? Nós temos tudo, isto agora é só fazer cálculos. Índice de condutividade térmica, neste caso é o vidro, 0,80, tudo bem, então 0,80. Área de superfície, tenham lá cuidado, quer dizer, a área de uma janela é 0,8, mas nós temos 4 janelas, ok? Nós temos aqui 4 janelas. Então temos que considerar as 4. Quer dizer, suma tem esta área, 4 terão 4 vezes esta área. Então, se a área de uma é 0,80, né? Então vou ter 4 vezes 0,80. Relativamente à diferença de temperatura, né? Podemos calcular aqui, né? A diferença de temperatura é exatamente igual a 22 menos 14, o que dá 8 graus Celsius, o que, como estamos a trabalhar com uma diferença de temperatura, isto é a mesma coisa que eu ter 8 Kelvin, exatamente a mesma coisa, estamos a falar de diferença de temperatura. Sendo assim, então aqui, diferença de temperatura, então vezes 8, a dividir pela espessura da barra. E a espessura da barra, atenção às unidades, davam 4 milímetros, mas isso tem que vir em metros. Ou seja, vamos dividir por 4 vezes 10 elevado a menos 3. O que isto, efetuando então assim estes cálculos, vamos ter que a potência é igual a 5.120 watts. E então teríamos aqui a resposta ao nosso problema. Questões relativamente à condutividade térmica. Vocês então abordam normalmente esta lei de Fourier, que vos dá então a fórmula, né? Uma ideia, isto são sempre ideias, dá-vos então a taxa temporal de transmissão de calor por condução, que é exatamente em sólidos. Fica então aqui a sugestão de resolução. Tenham sempre cuidado com as unidades do sistema internacional e depois andar com estas coisas para a frente. O desenho ajuda sempre a gente a perceber, né, o que tem, o esquema, o que é que estamos a tratar, e isto resolve-se sem grandes filmes. Ok?